Olá, meus amigos e minhas amigas do Fala Servidor. Estamos recebendo aqui meu amigo, companheiro Dr. Zé Carlos, que é um jurista brilhante, foi advogado do Sintrasp, é advogado da DUF, do Sintete e diversos outros sindicatos. Portanto, um especialista no direito do trabalhador, da trabalhadora, em especial do servidor público. Zé Carlos, nós temos um problema grave aqui, que não deve ser diferente da cidade que você advoga, que é a questão do assédio moral. De cada 5 ou 6 reclamações que a gente recebe aqui, 7 é falando de assédio moral. Lamentavelmente é uma prática que deveria ter sido extirpada, mas que persiste em existir e cada vez mais presente, lamentavelmente. Primeiro, que as pessoas possam entender, o que caracteriza o assédio moral? Muito obrigado, Ronaldo. Primeiro eu gostaria de agradecer e reconhecer esse espaço muito importante, esse mandato que está na frente da defesa do servidor e da servidora. E como nós sabemos muito bem, ao defender o servidor e a servidora, estamos defendendo o serviço público, que é quem concretiza direitos. Não tem saúde sem o servidor da saúde, não tem educação sem o servidor da educação, a servidora da saúde, a servidora da educação. Então só posso agradecer, dizer que esse é um espaço que me honra, fico muito feliz pela confiança e pelo convite, especialmente para tratar desse tema, que como você já adiantou, é um tema não só muito importante, mas infelizmente, até de uma forma contraditória, muito presente. Quem que está convivendo com o serviço público e não ouviu falar de um relato, de um caso de assédio moral? Mas diante disso tudo, a gente pode se perguntar, o que é assédio moral? A gente sabe que no Brasil nós ainda não temos uma lei específica que delimite totalmente. Nós temos algumas elaborações na literatura e nós temos também decisões judiciais. Mas uma síntese possível para definir o que é assédio moral é uma conduta que visa reduzir a personalidade daquele terceiro, daquela pessoa, para impor uma ação ou uma abstenção. E na maioria das vezes, Ronaldo, se dá repetidamente no tempo. Existem diversas formas na prática de assédio moral. Pode ser um ato grave, mais pontual, mas pode ser também uma série de ações difusas, muitas vezes dissimuladas, depois a gente pode caminhar no decorrer da conversa em alguns exemplos, mas que visa sempre, então, reduzir a personalidade da vítima para impor uma conduta, uma omissão, uma ação, impor uma decisão a partir da redução do ser humano. Eu acho que realmente, Zé, pairam muitas dúvidas sobre as pessoas. A gente sabe que é o mal do século, eu diria, assim como a depressão, com as doenças que acometem não só a mente, mas o físico da pessoa. A questão do assédio tem sido também recorrente. Exemplos de conduta relacionadas ao assédio. Qual que é um exemplo de uma conduta que está relacionada ao assédio moral? Olha, nós temos vários exemplos, eu vou tentar pensar os mais comuns. Qual que é o assédio moral clássico? Dentro de uma repartição, um servidor, uma servidora ou um grupo ou poucos ali tem um atendimento, um tratamento pior do que os demais. Então, um servidor, uma servidora, naquele ambiente de trabalho, ninguém tem o controle do intervalo de almoço, mas sobre aquela pessoa a chefia controla. Ninguém tem o controle do uso do celular, mas sobre aquele servidor tem o controle do uso do celular. Um outro assédio que é absurdo, porque ele envolve até desperdício de verba pública, mas que é comum, não atribuir funções. O famoso senta ali no canto, fica ali quietinho, só não atrapalha. Então, eu acho que os assédios mais comuns hoje em dia, que as pessoas estão um pouco mais informadas, todo mundo tem um celular na mão e que pode gravar, são aqueles assédios sutis, que não é uma conduta necessariamente, nem sempre é o gritar, ainda existe. Nem sempre é o xingar por um apelido, ainda existe. Mas a maioria dos casos hoje em dia, como os assediadores e as assediadoras estão precavidos, digamos assim, se dá naquilo que não necessariamente por si só é ilícito, mas conduz de uma forma para ter um tratamento específico pior, então essa vigilância maior, esse controle maior sobre pessoas ou grupos específicos, ou até mesmo nessa diminuição, nessa humilhação constante em não atribuir tarefas, deixar a pessoa excluída, ela não participa de nenhuma comissão, etc.
É importante. Tem um caso, os plásticos que você está dizendo aqui, tinha um servidor que chegou até nós, que ele ficava sentado no banquinho debaixo de uma escada das 8 até as 13 horas ali, parado, sem nenhuma atribuição. Eu fiquei imaginando, gente, né, que absurdo. Tinha uma outra servidora que tinha o celular confiscado, trancado num escaninho, não podia ter acesso ao celular e os outros com o celular, portando o celular. Mas qual é o objetivo do assediador? Geralmente, o assediador, ele quer obrigar, impor uma conduta na vítima. No serviço público, que nós temos estabilidade ainda, a despeito da extrema-direita sempre querer atacar a nossa estabilidade, por muitas vezes a motivação é promover uma remoção, ou até, infelizmente, em alguns casos, uma exoneração. Ou então conseguir impor um ambiente de medo para que a chefia consiga impingir ali na equipe um desejo, um comportamento dela. Outras vezes, infelizmente acontece também, é um sadismo mesmo, é um prazer em oprimir, em humilhar, que infelizmente também existe. Então, como no serviço público nós temos a estabilidade, eu percebo que o assédio moral ele é um pouco diferente, porque no serviço privado, na maioria das vezes, o assédio moral tem uma intenção de forçar uma produção para além do razoável. Então, o que é muito comum a gente ver em grandes empresas, grandes corporações, até um ambiente, e aqui a gente pode até discutir que também talvez esteja esse ambiente se consolidando, mas para outro fim, de forçar a produção. Então você tem um assédio para forçar a produção. Em alguns setores do serviço público isso existe? Sim. Mas eu acredito que o mais comum é esse assédio que visa fazer um controle para além daquela gerência juridicamente correta. Seja para forçar uma remoção, uma redistribuição ou a adoção de uma conduta conforme o desejo do chefe, mas que ele não consegue juridicamente obrigar o servidor ou a servidora a tomar essa conduta. Nós temos diversos servidores nos acompanhando no canal do YouTube, nos assistindo, e a pergunta que não quer calar, que é recorrente: o que fazer em caso de assédio? Maravilha, essa pergunta é ótima, porque você sabe, a gente tem uma amizade de longa data, já até atendemos juntos casos de assédio. Qual que é a grande dificuldade hoje da vítima de assédio? Na maioria dos casos, provar. Nós temos casos aqui que não tem dificuldade de provar. Você sabe, eu sei, está na justiça, é público. Num grupo de WhatsApp de servidores aqui, uma pessoa mandou o áudio falando que tinha que carregar banheiro nas costas, coisas absurdas, né? Que nem convém aqui, né, expor nem citar. A justiça vai decidir sobre isso. Porém, na maioria das vezes, o assédio ele é feito para ser difícil de provar. Porque essa informação de que não... As pessoas não fazem sem saber, as pessoas fazem sabendo que não pode. Então, qual que eu acho que é a maior dificuldade hoje? É o servidor, ele sente, e é muito comum que um atendimento longo, a pessoa às vezes não consegue explicar, porque cada uma daquelas condutas isoladamente não seriam ilícitas. Então, se você pegar isoladamente, ou um dia ou outro, seria não jurídico. Quando que a maioria, eu diria 80% ou mais dos assédios se concretizam? Na acumulação daquelas condutas. E é uma história longa, sabe, Ronaldo? E quando a gente está, ainda mais nessa sociedade sem atenção, é difícil, passou de 3 minutos e a gente já não está dando conta mais. Então o que eu recomendo? Você está sendo assediado? Você está sendo assediada? Você vai fazer o diário, eu chamo de o diário do assédio. Isso já valeu, faz um tempo que eu estou falando isso e agora eu já estou tendo alegria, entre aspas, né? Mas pelo menos de ver que está ajudando as pessoas, de atender pessoas que já vêm com esse diário. Todos os dias, em ordem cronológica, com horário, você vai pôr os atos de assédio. Porque amanhã ou depois, quando a gente for confrontar a chefia, não vai ser assim, fazia de uma forma... Não, dia 18 de fevereiro, às 15 horas, tal coisa. Às 16, tal coisa. Às 16h30, a mesma coisa. Já no dia 19, começou às 9, foi às 9h30, às 11h35, no meu horário de almoço. Então, a principal coisa é ter organizado, porque a pessoa entra em desorientação. Ela fica numa situação tão difícil que ela desorienta. Então, o que eu sempre recomendo, faça o máximo de provas possível. Você pode gravar oculto no seu celular, isso serve como prova. Você pode tirar prints de WhatsApp, mas faça o que eu chamo de diário do assédio, para você ter uma narrativa em ordem cronológica que vai tornar difícil alguém mentir contra aquilo, porque você vai estar bem embasado. Perfeito. Bom,
Nós apresentamos que assédio é muito bem explicado aqui. E quais são as possíveis consequências jurídicas para o assédio moral? Maravilha. Nós temos aqui, então, alguns âmbitos de atuação: civil, criminal e administrativo. São os 3 principais. Para quem é seletista, porque infelizmente também nós temos uma terceirização grande e a gente sabe que esse é um outro assunto. Porque se o servidor sofre isso, imagina o terceirizado e a terceirizada, né? Que a gente tem relatos assim, abjetos, terríveis, de terceirizado e terceirizado passando coisa, sabe, desumana. Mas enfim, aí para quem é seletista, ou que eu estou falando de administrativo aqui, se aplica, mas a gente também teria a questão da justiça do trabalho, que é um outro debate. Do ponto de vista civil, se a pessoa comprovar que ela sofreu um dano moral, aquilo que atingiu ela, causou sofrimento e foi ilícito, ela tem direito a uma indenização. Do ponto de vista criminal, o assédio em si não é um tipo penal, mas muitas vezes o assediador ou assediadora utiliza de crimes para cometer o assédio. Por exemplo, injúria. Injúria é xingar. Tem chefe que xinga. Tem chefe que xinga. Difamação. Acho que a difamação é mais ainda, que é espalhar má fama. Fica falando mal, de repente a pessoa está queimada no setor. Isso é muito comum com mulher, por mais que possa parecer algo assim retrógrado. Mas fica espalhando má fama de questão de comportamento até fora do serviço, de mulher e tal. Não que não aconteça difamação com homens também, mas muitas vezes acontece difamação mais com as mulheres nesse aspecto moralizante. No âmbito administrativo, a depender da conduta, a depender da situação, pode sim ensejar um processo administrativo disciplinar. E a depender do nível de violação dos direitos e deveres dos servidores e das servidoras, pode eventualmente levar ou a demissão, se for um caso bem mais grave, né? Dependendo das condutas que estiverem associadas, ou a suspensão, ou a advertência, ou algo que poucas pessoas pensam, é a perda do cargo da função. Por quê? Porque nós sabemos que a chefia geralmente tem um respaldo político, porque são cargos de livre nomeação e livre exoneração. E então às vezes é difícil conseguir a mudança da chefia, porque não é uma eleição. Em 99% das repartições da prefeitura você não vota no seu chefe. Mas a depender do nível do ilícito administrativo que essa pessoa cometa, ela pode perder aquele cargo ou aquela função. Olha só, formação é tudo, né, pessoal? Quais são os exemplos? Precisa de um exemplo de conduta relacionada ao assédio moral? Maravilha. Olha, o que era clássico até pouco tempo atrás é controle de uso do banheiro. Isso era muito comum. Eu acho que hoje o melhor exemplo talvez seja esse do celular, que também existe bastante. Então, mas o do banheiro, ele gera todo um constrangimento, não é? Quem nunca ficou pelo menos sabendo de um chefe que controla? No âmbito privado é ainda pior, sabe, Ronaldo? Nós temos algumas empresas aqui que o trabalhador e a trabalhadora fica de frente para a máquina. Para a pessoa ir no banheiro, ela dá uma pausa. Quando ela vai no banheiro, se ela demorar, ela prejudica a equipe. A equipe, os colegas. Eu sei que a gente ainda, espero que nunca cheguemos, se Deus quiser, nesse ponto aqui. Mas esse controle de ida ao banheiro chegou ao meu conhecimento e ao seu também, acredito, não sei se procede ou não, que tinha chefia querendo controlar o que o servidor faz no intervalo. Então o servidor tem um intervalo ali, não queria deixar o servidor supostamente almoçar no intervalo. Não é assim, estender o intervalo, percebe? Mas é o que faz no intervalo. Então assim, eu acho que esses são alguns exemplos práticos que a gente poderia trazer. Realmente é um absurdo. Que a pessoa tem um tempo do intervalo dela, esse tempo é dentro da legislação, e ela quer controlar o que a pessoa faz no intervalo. O intervalo é um tempo para mim, para me alimentar, para me descansar, recarregar as energias, e não para ficar sendo vigiado ou me impor questões alheias ao trabalho, muitas das vezes alheias ao trabalho. Né? Muitas das vezes a pessoa pensa, sobretudo no serviço público, por exemplo, a pessoa pensa que é funcionário da pessoa e não da entidade, não da instituição. Aí começa a fazer favores pessoais. Inclusive nós temos pessoas condenadas aqui na prefeitura, a justiça está aí para isso, né? Porque realmente utilizavam os servidores públicos como se fossem servidores pessoais da pessoa. É um outro absurdo. Quais são as consequências na vida do assédio? Olha, as consequências podem ser as mais drásticas. A gente tem servidor que tenta auto-extermínio, às vezes consegue. Então as consequências são gravíssimas. Pode levar, eu já atendi servidor e servidora que veio para mim e falou, eu vou exonerar amanhã.
E a gente tentou segurar, graças a Deus conseguiu resolver. Dependendo do problema psicológico que a pessoa desenvolve, ele nunca mais vai sarar. Porque vira tanto doenças puramente psicológicas, mas muitas com reflexo. Então a gente tem um caso, por exemplo, muitos casos eu não sou da área, não sou da saúde, mas eu percebo que muitas pessoas, pode ser uma coincidência, porque o meu campo de amostragem é pequeno. Mas eu percebo que, por exemplo, o caso de fibromialgia, muitas vezes está associado. E aí o que é o problema? Eu não sei se especificamente essa doença ou outras doenças estejam associadas a esse estresse crônico, mas o que torna tudo muito cruel é que depois a própria doença vira um objeto de assédio. Porque o servidor adoeceu por causa do assédio, precisa se afastar para tratar da saúde, e isso é utilizado em prejuízo do psicológico do servidor e da servidora. Então a pessoa adoece por causa do assédio e o assediador, a assediadora usa a doença para prejudicar. As consequências são as mais drásticas possíveis, mas mais do que isso, tem uma consequência democrática. Qual que é a consequência democrática? Por que um assediador e assediadora, tirando esses casos de sadismo puro que existe, geralmente assediam? Porque eles querem fazer algo que não pode ser feito, juridicamente. Ou para poder fazer uma conduta que sabe que não está certa, ou forçar alguma questão, mas enfim, não existe assédio republicano. Então também tem uma consequência democrática, porque o assédio, ele reduz, ele prejudica a sanidade jurídica do serviço público. Por quê? Porque a partir dali, várias condutas que não têm respaldo jurídico, então nós estamos aqui na Câmara. A lei que vocês fazem aqui, os vereadores e vereadoras fazem, precisa ser respeitada, porque é assim que a democracia funciona. O assédio é para violar o estatuto jurídico. Nós entendemos aqui, talvez sem tentar devagar muito, mas que a gente vive no Estado de Direito. Ou seja, não é o Estado de uma pessoa, é o Estado da lei, né? Rule of law. O assédio vai contra isso. Então o assédio traz consequências pessoais para o assediado, traz consequências sociais, porque prejudica o serviço público, e o assédio também é uma ferramenta que degrada a nossa democracia e por isso precisa ser combatido. Perfeito. O que podemos fazer como forma de prevenção ao assédio? Você disse aí, né, várias situações, tem como prever isso, tem como nos prevenir disso, né? Maravilha. Pode ser feito. Excelente questão, Ronaldo. Primeira coisa, se defender é muito difícil. Então, por exemplo, eu sou advogado, dificilmente eu vou ingressar com um processo para me defender. É difícil. Geralmente, mesmo os advogados contratam advogados. É assim que funciona. Então, primeira coisa, quase todo mundo conhece um caso de assédio. E eu vou dizer uma coisa para vocês que eu afirmo sem medo, porque eu conheço bem o serviço público. Não impera assédio onde o servidor e a servidora é unido. Não tem chefia nenhuma dá conta de perseguir servidor em setor que tem união. Então a primeira questão é, se tiver um colega sendo assediado no seu setor, tem que todo mundo se unir e falar, aqui não. Se fez com ele, vai ter feito com todo mundo. Por quê? Porque a gente ainda tem a nossa estabilidade, a gente tem que fazer ela valer. Então a primeira mensagem é uma mensagem de união. E onde que essa união se dá da forma mais forte? No sindicato. Então, olha, quem quer combater o assédio tem que filiar, tá? Então vocês sabem que o professor Ronaldo foi presidente do Sintrasp, fez essa luta e tudo isso só é possível mediante a sindicalização. Filiem os sindicatos de vocês. Essa é a primeira coisa. Mas mais do que isso, nós ainda temos uma dificuldade de poucas legislações. Então, acho que como nós estamos na Câmara aqui, eu acho que é importante. Podemos pensar algum avanço legislativo nesse sentido. Agora você está no começo aí da sua legislatura, né? É algo que pode também ser trabalhado. E também tentando desenvolver uma cultura anti-assédio. Só que isso também depende de diversos poderes, não só do poder legislativo. Então, unindo os trabalhadores e as trabalhadoras, não, a tolerância é zero com assédio, porque se a gente cuida do outro, o outro cuida da gente. É assim que funciona. Então a gente precisa cuidar dos nossos colegas. Acho que a gente pode tentar pensar avanço legislativo sim, e criando uma cultura institucional de um ambiente saudável, respeitoso, bom de trabalhar e servir a população. Fazendo coro aqui com a fala do Dr. Zé Carlos, realmente, não fique só, fique sócio, se associe ao seu sindicato. Sindicato somos todos nós e é a força do trabalhador e da trabalhadora. Fundamental, fundamental. Quais medidas a serem tomadas para a pessoa que sofre assédio? Maravilha.
Qual medida que eu posso tomar? Quem sofreu assédio tem diversas medidas que pode tomar. O que eu recomendo? A primeira coisa, vá ao sindicato. Primeira coisa, vá ao sindicato, porque o sindicato tem estrutura jurídica e política para te defender. A partir dali, você vai poder acionar um processo administrativo ou um processo judicial, você pode pensar até eventualmente medidas protetivas. Então assim, se eu pudesse resumir, porque quem está nessa situação não está nem com condição de ficar elaborando muito. Vá ao sindicato, que no sindicato você terá todo o suporte. Zé, eu acho que foi bastante esclarecedor, né? Mais uma vez, agradecer a sua disponibilidade e sempre ao lado do servidor e da servidora. Zé é um parceiro de muitos anos, de muitas lutas, e realmente o seu esclarecimento aqui vai ser fundamental para aquela pessoa que está nos assistindo nesse momento, e que vai assistir depois ou logo mais. Quando ver esse vídeo, vai ter a certeza que é possível combater o assédio, que um serviço melhor é possível, que uma vida melhor é possível. Mas para isso é preciso de organização, é preciso acima de tudo de coragem para denunciar, né, e resistir a esses ataques que são cada vez mais frequentes, mas que não cabe mais na sociedade. Nós estamos no século XXI, não cabe mais assédio moral, não cabe mais desrespeito, e para isso o primeiro passo é criar coragem de denunciar. Né? E as pessoas ficam sempre, mas como você disse aqui, o mais difícil é provar o assédio, é muito difícil provar o assédio. Mas a pessoa pode, com seu celular, gravar, não há nenhum impedimento, não há nenhum crime fazer isso, né? E que de fato serve como prova. Né? Às vezes as pessoas têm medo até de fazer a denúncia. Às vezes eu vou nos locais de trabalho, elas me olham, Ronaldo, eu estou sofrendo muito, mas eu não quero aparecer, não quero que o nome apareça, porque realmente impera o medo. Né? E a gente vai conseguir vencer isso com unidade. Como você disse aqui, né? Se o setor for unido, o assédio não impera, não consegue. Tem vários locais de trabalho que não acontece, e vários que acontecem, às vezes do mesmo ramo, da mesma função, questão de organização. Mais uma vez, meu parceiro, muito obrigado. Eu agradeço. Me coloco mais uma vez à sua disposição, né, para a gente fazer de fato uma parceria para construir uma sociedade mais justa, igualitária e humana dentro do nosso povo. Só posso agradecer esse convite de muita honra, muita responsabilidade e dizer que estou à disposição para a gente construir junto uma sociedade mais justa e fraterna. Tamo junto, Zé. Obrigado. Valeu. Obrigado.